Jesus Cristo, ele entrou em Jericó e junto com seus discípulos e uma grande multidão. E Jesus estava já saindo desse lugar, né, chamado Jericó. E a Bíblia diz que à beira do caminho havia um homem chamado Bartimeu. E a Bíblia relata que ele era Bartimeu, filho de Timeu. E ele mendigava à beira do caminho, queridos. Ele era cego e ele estava mendigando à beira do caminho. Estava vivendo uma vida ali que lhe foi proposta, não pela vontade de Deus, não pela sua própria vontade, mas ele estava vivendo uma vida que talvez não era para ele estar vivendo aquela vida. E de fato não era para ele estar vivendo aquela vida. Mas o fato é que ele estava vivendo uma vida ali, não era uma vida que o ser humano deseja viver, né? E a gente não deseja que ninguém viva uma vida assim. Então, o que acontece? Jesus estava saindo de Jericó e, glórias a Deus, a Bíblia diz que esse homem, ele ouviu falar que Jesus estava passando. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, de repente ele começou a gritar. Sabe por quê, queridos? Porque ele ouviu falar que Jesus estava passando, mas ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver. Então, a ferramenta que ele pôde usar naquele momento foi a sua voz. Ele conseguiu usar a ferramenta que ele tinha, que era a sua voz. Então está ali ele clamando, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamando ali, clamando, né, a Jesus. E de repente as pessoas começaram a dizer para ele, para que ele pudesse parar de gritar, que ele pudesse parar ali de fazer. Porque eu acredito que na mente daquelas pessoas ele estava ali fazendo uma cena muito grande. Mas talvez as pessoas ali, muitas pessoas não entendiam a situação que ele estava vivendo. E só quem está vivendo por uma situação assim, queridos, é que tem esse tipo de reação. Aquele homem não podia ver quantas pessoas que estavam ali com Jesus que podia ver, que podia enxergar, que podia movimentar a sua vida. Mas esse homem não podia ver. Então o instrumento dele era a sua voz. E ele não queria perder Jesus, ele não queria de forma nenhuma que Jesus Cristo saísse dos territórios de Jericó sem que ele pudesse ser tocado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele gritava, e quanto mais as pessoas diziam para ele parar, mais ele gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou ali ao Senhor até que Jesus Cristo para. Até que Jesus Cristo para. Queridos, é ruim você não conseguir enxergar. Mas eu digo para você uma coisa, que esse homem não podia ver, mas ele tinha a sua voz. E ele conseguiu chamar a atenção de Jesus usando a sua voz, usando o que ele tinha. E a pergunta para você hoje é: Jesus está passando aí? O que é que você tem que pode chamar a atenção do Senhor? Talvez você foi abandonada, mas você ainda tem a sua vida. Existe uma frase que as pessoas dizem, e isso faz sentido, que tem muitas... quando nós somos roubados os nossos anéis, ainda nos resta os nossos dedos. Quando Jó foi provado pelo Senhor Jesus Cristo, que o diabo foi ter com Deus e disse assim, e o Senhor falou para ele: você viu o meu servo Jó, como ele não blasfemou de mim, como você esperava que ele blasfemasse? E o diabo disse para Deus: pele por pele todo homem dá, né? Ou seja, o diabo queria dizer, Jó perdeu tudo, mas ainda lhe resta a vida. Ele pode batalhar de novo, ele pode trabalhar de novo, ele pode se restaurar de novo. Ele pode ter tudo isso de novo. Era isso que o diabo queria dizer para Deus. Aí o Senhor disse para Satanás: então vai lá e toca na pele de Jó, mas não toque na sua alma. Então, o que isso traz para nós? Isso nos mostra que, ainda que nós percamos algumas coisas, mas nós temos ainda a nossa vida. Nós ainda temos, temos a nossa voz, temos a nossa visão, temos instrumentos que nós podemos usar.
Nós não podemos usar de desculpa e dizer, mas eu não tenho isso para fazer isso, eu não tenho como orar, eu não tenho como clamar, eu não tenho lugar para orar, eu não tenho lugar para fazer, eu não tenho lugar para ir. Todos nós sempre temos o que mudar, o que fazer, o que usar, principalmente para chamar a atenção de Deus, queridos. Se nós não podemos em um horário, podemos em outro. Se nós não podemos de uma forma, podemos de outra. Mas todos nós temos uma forma e nós temos um jeito. O que nós precisamos ter é desejo de buscar a presença do Senhor Jesus. E fica essa pergunta para você: Jesus Cristo está passando por aí. Como? O que tu tens? O que tu tens aí que você pode oferecer? Zaqueu, ele queria conhecer o Senhor, mas ele era de pequena estatura. Ele era de pequena estatura. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele disse assim, eu vou subir nessa figueira, porque eu quero ver esse homem. Olha para você ver, ele era de pequena estatura, ou seja, o seu tamanho lhe impedia de ver Jesus. Mas o que ele pensou? Eu vou subir nessa árvore, eu vou subir nessa figueira brava. Mas que eu vou ver Jesus Cristo, eu vou ver. Muitas das vezes, querido, nós vivemos assim, vivemos muitas das vezes de desculpas. Sabe? Desculpas. Eu não posso ir para a igreja hoje por conta disso, porque está muito frio. Mas nós sabemos que está frio, mas Jesus nos deu vestes para poder vestir. Eu não vou evangelizar aquela pessoa ali hoje, porque se eu evangelizar ele hoje, se eu for lá para poder evangelizar essa pessoa, não vai querer ouvir o que eu tenho para dizer. E isso é impedimento para a gente poder não evangelizar? Não, porque as pessoas precisam. O Senhor disse para Ezequiel, quer ouçam, quer deixam de ouvir, mas prega as minhas palavras. Então essas coisas que acontecem é a gente tentando nós mesmos nos sabotar. E o inimigo pelejando para que nós não venhamos desprender para fazer aquilo que nós devemos fazer, queridos. Sabe? E Jesus Cristo conta conosco. Talvez você está passando por uma situação, por um problema, e você não vê como resolver essa situação. Aquele homem também, o Bartimeu também, ele viveu muito tempo assim, sem saber o que fazer da vida, mas quando ele entendeu e ele percebeu que Jesus estava passando por ali, que Jesus Cristo curava, ele fez da forma que ele podia fazer, gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele teve iniciativa, ele gritou. E quanto mais as pessoas diziam para ele parar, mais ele gritava. Sabe por quê? Porque ele entendeu que se Jesus estava passando, significa que Jesus estava caminhando. E cada minuto que se passava, Jesus ia ficar muito mais longe, ia ficar muito mais difícil de Jesus ouvi-lo. Por isso ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a ferramenta que ele tinha. Era a sua voz, a sua boca, querido. E ele fez isso. Ele usou o que ele tinha para chamar a atenção de Jesus. E nós temos formas, querido, de chamar a atenção do nosso Deus. Sabe? Não é difícil. Tem coisas que são difíceis, mas não é impossíveis. E nós só precisamos agir, queridos. Nós só precisamos agir, batalhar por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós desejamos. Se nós desejamos ter uma saúde boa, por que não? Clamar ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a entrar num período de comer melhor, de buscar as formas melhores de nós termos saúde, não é? Se nós queremos ser pessoas melhores, por que não obedecer mais a Deus? Por que não ser melhor para as pessoas? Por que não ter um coração mais puro, mais purificado? Então é isso, que se nós queremos uma solução para alguma coisa, que nós possamos fazer, usar o que nós temos, as nossas ferramentas. Tá entendendo? Porque Jesus Cristo já nos deu. É nós que precisamos perceber onde é que está, de que forma nós precisamos usar. E aquele homem, ele gritava cada vez mais alto, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou. Jesus parou para dar atenção ao que aquele homem estava precisando. E o Senhor mandou chamar. E alguém disse para ele, olha, não temas. Venha porque Ele te chama. Vem porque Ele te chama. Então, quando nós não largamos mão, quando nós não desistimos daquilo que é de Deus para nós, quando nós não desistimos daquilo que nós desejamos, um momento Deus ele para ouvir. Observe que enquanto ele gritava, Jesus continuava caminhando. Eu acredito que Jesus queria ver se ele iria dizer assim, não, eu vou desistir, porque Jesus, eu chamo, Jesus não me ouve. Quantas pessoas estão dizendo, eu tenho orado, eu tenho clamado e Deus não me ouve. Gente, Deus ele ouve.
Ele só responde no momento certo, porque ele sabe que tem momentos que em nossas vidas, que o que nós estamos pedindo, nós precisamos estar preparados primeiro para poder receber aquilo que nós estamos pedindo. E tem coisas que vai glorificar muito mais o nome do Senhor, que às vezes não é naquela hora que nós pedimos que Deus tem que dar. Você observe que chamaram Jesus dizendo: seu amigo está doente, Lázaro está doente. E Jesus ainda demorou um pouquinho para poder retornar. Quando Jesus chega lá, já estava morto. Mas a morte de Lázaro não foi impedimento, porque Jesus Cristo foi lá e ressuscitou o homem. Então, se Deus não te respondeu agora, não significa que ele não vai te responder. Ele vai te responder, mas no momento exato. Você só precisa ter paciência e continuar gritando e clamando: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, disse: vai chamar ele. E o Senhor perguntou: o que você quer que eu te faça, homem? Ele disse: Senhor, que eu tenha vista. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu tenha vista, Senhor. Era para você ver. Então, quando você clamar ao Senhor, diz para ele o que você quer que Jesus Cristo faça. A palavra do Senhor fala ali em Salmos 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Talvez você pode ter muitas noites em dias, não é? Mas vai chegar um momento que Deus vai te responder. Essa alegria vai chegar, gente. Tá entendendo? Então, não se desespere, nem fique querendo tomar decisões precipitadas. Mas procure buscar a Deus, procure confiar nesse Deus. Porque Ele é a resposta para tudo. Ele é a resposta para tudo, para todas as coisas. Tá entendendo? Jesus, Ele é a resposta para todas as coisas. Se Jesus não for a resposta para você, mais ninguém será. Amado, Jesus diz para você hoje: se Jesus não for a resposta para você, ninguém mais será. Confie no Senhor teu Deus. Busque Ele, espere nele, espere que Ele vai te responder no momento exato, no momento certo. Mas não deixe de confiar no Senhor teu Deus. Se você confiou até ontem, por que você não pode continuar confiando até agora? E daqui para frente? Jesus tem resposta para você, mas Ele vai te responder no momento que Ele sabe que você deve obter essa resposta. Mas não desista de orar, não desista de clamar. Continue esperando pelo Senhor. Ele vai chegar. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem saltando sobre os montes. E ele diz: o tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. Em algum momento o tempo de cantar chega. Mas se nós desistirmos é difícil, porque as coisas vão só se adiando. Por quê? Porque Deus vai sempre tentar nos trazer de volta. Sempre tentar nos trazer de volta. Sempre tentando nos trazer de volta. E esse é um tempo que vai tomando tempo no tempo. Sendo que era o tempo que era já pra gente poder estar perseverando e recebendo aquilo que a gente queria. E que de fato Deus tem para nós. Porque não adianta nós querermos coisas que não estão nos planos de Deus para nós. Amém? Então é isso, queridos. E o Senhor disse, o Senhor disse para aquele homem ali diante dele, né, que ele tinha fé. Que ele tinha fé. A tua fé te salvou. A tua fé, ou seja, o que o Senhor estava querendo dizer para aquele homem? Através da sua fé você teve resposta. Porque se você não tivesse fé, você não me buscaria. E se você não me buscasse, você também não teria essa resposta. Então a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé, ela pode te salvar. Não desista, porque a tua fé pode te salvar. Salvar de situações que só você conhece. A tua fé pode te salvar. Então não desista. Eu peguei esse momento aqui, ó, rapidinho. Só para dizer isso aqui para você. A tua fé, ela pode te salvar. Mas não desista, porque a desistência não gera milagre. Mas a perseverança gera milagre. E Deus tem milagre para a tua vida. Mas depende de você, porque você vai ser o portador. Você vai ser o portador. E se você não crer, se você não perseverar, quem é que vai ser o portador? Quem é que vai receber? Então você precisa perseverar para você receber, porque você é portador. Você é portadora dos milagres do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Persevere. Persevere. Porque o tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. E pode estar muito próximo. E às vezes isso que está sacudindo você, isso que está te oprimindo, pode ser o inimigo. Tentando fazer você estar distraído, distraída. Para você perder o de melhor de Deus. Mas fique ligado, gente. Fique ligado. Jesus tem o melhor. Fique ligado. Não abra mão. Não abra mão daquilo que Deus tem para sua vida, daquilo que Deus te deu. Sabe, daquilo que Deus tem ainda para te entregar. Não abra mão. Não abra mão pro inferno. Porque o diabo também foi no deserto tentar Jesus.
Ele disse, se tu me adorares, te darei todos os reinos do mundo. Jesus disse, Satanás, somente o Senhor Deus adorarás, arreda-te, Satanás. Jesus repreendeu Satanás, querido. Jesus repreendeu Satanás. Repreenda também, querido. Repreenda. A palavra do Senhor diz assim, ó, temeis a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de vocês. Que o diabo venha fugir de você. E você venha ter sua vitória. Amém? Que Deus abençoe.